O primeiro trabalho escolhido foi apresentado no Salão de Iniciação Científica, com o seguinte tema: a criação de um banco de dados para futuras análises e tomadas de decisão em pavimentos rodoviários. O projeto foi elaborado pela graduanda em Engenharia Civil Fernanda Wilson Silveira. O primeiro tópico no projeto nos apresenta uma introdução sobre análise de dados. Nele é descrito como a adesão de um banco de dados e a gestão desse sistema é imprescindível para a tomada de decisão em determinadas atividades, prevalecendo a escolha de uma ação a partir de uma sequência de informações coletadas, ao invés de escolhas arbitrariamente humanas. O objetivo do trabalho proposto foi avaliar como foi sendo desenvolvido a base de dados usada na concessionária CCR ViaSul, que tem como função gerar um histórico que irá auxiliar na gestão e controle dos pavimentos rodoviários, como também fazer diagnósticos de patologias existentes para posterior tratamento. Bom, dentro do que o trabalho se dispõe a apresentar, há conceitos importantes que a gente tem que compreender. Primeiramente são as patologias, que nada mais são do que defeitos que podem acabar surgindo nas pistas, como buracos, afundamentos, ondulações, trincas e escorregamentos. A partir da análise desses defeitos, é feita uma manutenção temporária, os chamados reparos localizados. Além disso, é feito também acompanhamento desses reparos dentro do próprio sistema. Bom, e por que é importante acompanhar essas manutenções? Bem, pelos seguintes motivos. Primeiro, porque são atividades que apresentam um custo. Segundo, justamente para evitar o agravamento das patologias. E terceiro, para cumprir com o programa de exploração rodoviária. O programa de exploração rodoviária, a grosso modo, engloba todas as atividades que devem ser desenvolvidas durante o período da concessão, pela própria concessionária, tais como conservação, recuperação, aprimoramento e manutenção do pavimento. O não cumprimento do PER pode acarretar em alta infração e penalidades por multa. O processo da coleta desses dados ele inicia nas atividades de campo, em que um operador preenche um registro diário de produção, um RDP, que informará qual serviço vai ser realizado nessa hora e o trecho da rodovia onde vai ser feito o reparo localizado. Após a coleta, os dados serão transferidos para uma planilha digital, e a partir dessa etapa é gerado um gráfico de calor para cada estaca da rodovia, tornando possível assim a identificação dos locais que foram realizados a maior taxa de intervenções, mapeando os pontos mais críticos de cada rodovia. A ferramenta se mostra eficiente em diversos aspectos, dentre os quais a gente pode citar a possibilidade de realização de diagnósticos, a identificação de patologias e a definição do melhor tratamento possível para aquela estaca. Além disso, a gente também pode ver a priorização de trechos que foram mais prejudicados ao longo do tempo. O segundo trabalho escolhido foi apresentado na Feira de Inovação e Tecnologia, a FINOVA, com o seguinte tema: controle semafórico com aprendizado por reforço multiagente. Esse projeto ele foi elaborado pelo bolsista de iniciação tecnológica, o Vicente Almeida. Bom, a motivação do trabalho é justamente congestionamento urbano, um fenômeno que ocorre quando muitos veículos tendem a utilizar uma mesma infraestrutura ao mesmo tempo. Dentro da área de aprendizado de máquina, o aprendizado por reforço representa um dos três principais métodos de aprendizagem. O aprendizado por reforço é o método em que as redes neurais aprendem a partir de um modelo de recompensa, ou seja, quanto melhor a recompensa que o agente obtiver, melhor é a decisão tomada. As recompensas são determinadas por situações ideais, em que se almeja alcançar, ou seja, são valores arbitrários. E o agente, no caso, seria a própria rede neural. O aprendizado por reforço multiagente é a condição em que há diversas redes neurais atuando simultaneamente no mesmo espaço amostral, no mesmo ambiente. Sendo assim, cada ação de um agente influencia na do outro. Desse modo, o objetivo de um sistema de tal escala é maximizar o ganho total dos agentes. Usando esse conhecimento para controle semafórico, imaginemos que cada controlador semafórico seja um agente. Os fatores do ambiente que serão analisados nessa questão são a fase do estado do semáforo, ou seja, se ele está verde, amarelo ou vermelho, e a quantidade de automóveis vindo em cada lado da interseção. Bom, a problemática do projeto é elaborar um sistema com a tecnologia de aprendizado por reforço multiagente no contexto dos controles semafóricos. Isso, de certo modo, é difícil, pois o espaço de análise, ou seja, os fatores do ambiente, eles são grandes e contínuos.
Assim, para tornar o sistema possível, foi utilizado um método de classificação em aprendizagem de máquina chamado K-vizinhos mais próximos, ou KNN. Uma forma de entender como essa ferramenta funciona é imaginar que a gente tem um gráfico com 2 eixos. Nesse gráfico, a gente vai ter uma dispersão de um certo volume de dados que já foram normalizados, em forma de pontos de coordenadas, x e y. A classificação de um fator ela vai ocorrer pela quantidade de pontos de uma classe, de uma determinada classe, próximo ao fator que a gente quer analisar. É importante notar que os pontos eles já possuem características pré-estabelecidas pelo sistema, como a gente disse antes, pois são fatores arbitrários. O estado atual do controlador semafórico será atribuído por essa classificação gráfica. Em seguida, esses valores armazenados serão utilizados para ajudar a definir o estado dos outros controladores semafóricos na proximidade, ou seja, uma análise em cadeia. Primeiramente, é importante entender como cada simulação vai ocorrer. Primeiro, cada agente vai ter apenas 5 segundos para escolher uma ação. O ambiente selecionado para o aprendizado foi uma malha de semáforo 4x4, e cada simulação vai durar em média 80 mil segundos. Também, cada etapa da simulação vai durar 20 mil segundos. E cada simulação vai fazer 2 chamadas de 2 etapas. Para esse projeto, foram feitas 2 simulações, com fatores diferentes para cada etapa. A primeira etapa, ou contexto, utilizou carros vindos em 2 direções, sentido norte e sentido oeste, com intervalos de 3 segundos para cada carro. Já o segundo contexto utilizou um intervalo de tempo de 6 segundos para carros vindos do norte e 2 segundos para carros vindos do oeste. Usando como comparação uma base de dados de um algoritmo com adaptações aleatórias, note-se que o modelo de aprendizado elaborado atingiu níveis satisfatórios em relação à base, como é possível analisar no gráfico.